Olá, eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal da Fatos Desconhecidos. Recentemente, fizemos um vídeo falando sobre a história do PCC. Dessa vez, eu vou contar o caso do homem que durante muito tempo foi líder da facção e ajudou a organização criminosa a construir um verdadeiro império. Vem comigo que eu te mostro todos os detalhes da história de Marcos Williams Herbas Camacho, ou Marcola, como foi amplamente conhecido. Marcola veio ao mundo no dia 25 de janeiro de 1968. Há poucas informações sobre as origens do criminoso, mas sabe-se que ele era filho de pai boliviano e mãe brasileira. Quando tinha 9 anos de idade, ficou órfão de mãe e pai. Na verdade, ele nem sequer se lembra do pai. O próprio Marcola já afirmou que o homem que assinou sua certidão de nascimento está morto e que sua mãe, por conta de uma tragédia, acabou morrendo afogada. Foi nessa época, quando era apenas uma criança, que Marcola começou a perambular pelas ruas de São Paulo e a cometer pequenos delitos. Afinal, ele era uma criança órfã que morava na rua e precisava arrumar algum jeito de se sustentar. Infelizmente, a criança de 9 anos de idade escolheu o caminho do crime. Vivendo na região do Glicério, mais conhecida como Baixada do Glicério ou Várzea do Glicério, na zona central de São Paulo, Marcola costumava bater carteiras e roubar toca-fitas. Quanto ao apelido do criminoso, você consegue imaginar o motivo? Antes de se tornar Marcola, Marcos dormia na rua e cheirava cola de sapateiro. Como ele explicou em uma CPI feita em 2006, o apelido Marcola veio de Marcos Cheirador de Cola. Junto ao apelido, também vieram as primeiras prisões. Marcola passou várias vezes pela antiga FEBEM, hoje conhecida como Fundação Casa. Em muitas dessas passagens, ele estava acompanhado do amigo César Augusto Roriz da Silva, o Cezinha. Quando completou 18 anos, em 1986, Marcola conheceu pela primeira vez o sistema carcerário brasileiro. Na ocasião, ele tinha sido flagrado em um dos 7 roubos que tinha cometido naquele ano. Um deles, inclusive, foi cometido 6 dias depois do criminoso se tornar maior de idade. Logo de cara, Marcola foi parar na casa de detenção de São Paulo, o famoso Carandiru. Talvez você nem fosse nascido nessa época, mas em 1992 aconteceu a maior chacina de presos da história do Brasil, com cerca de 111 mortos. A sorte de Marcola foi que no ano do massacre ele tinha sido transferido para o Centro de Readaptação de Taubaté, conhecido como Piranhão, localizado no interior de São Paulo. Marcola teve sorte tanto ao escapar do massacre no Carandiru, quanto ao ser transferido para a penitenciária, onde seria criada uma das mais poderosas e perigosas facções do Brasil, o PCC. Em 1993, o primeiro comando da capital surgiu dentro do Piranhão a partir da formação de um time de futebol. Contudo, Marcola não fazia parte do time, por isso, ele não é considerado um dos 8 fundadores da organização. Entre os 8 fundadores estavam Cezinha, que eu citei anteriormente, e José Márcio Felício, mais conhecido como Geleião. Nessa época, considerado um dos maiores assaltantes de bancos do país. Marcola dividia a cela com outro fundador do PCC, Idemir Ambrósio Sombra. Marcola pode até não ser considerado um dos fundadores da facção, mas ele logo ganhou a função de líder por ser um bom articulador, conhecer muita gente e fazer parte do grupo que fundou a organização criminosa. Ao voltar para o Carandiru, conseguiu fugir mais de uma vez do que era considerado o maior presídio da América Latina. Nas ruas, ele planejou assaltos a bancos e a empresas de transportes de valores. Em um dos assaltos, sua quadrilha conseguiu levar cerca de 10 milhões de reais. Em outra ocasião, eles levaram 5 milhões. Embora passasse muito tempo no Paraguai por ser um fugitivo da polícia, ele não conseguia ficar muito tempo longe do Brasil. Com muito dinheiro no bolso, Marcola andava em carros de luxo, usava roupas de marcas caras e investia em sua vaidade. Essas características deram a ele o apelido de Playboy. Em algum momento de 1999, Marcola estava circulando pela Marginal Tietê em um Dodge Stratus,
um carrão da época. Ao ser parado pela polícia, as autoridades acharam estranho aquele homem de aparência simples andando em um carro de luxo. Na abordagem, descobriram que se tratava do próprio Marcola. De volta à prisão, ele optou por ficar à margem do PCC para dar apoio aos que estivessem detidos. Depois, quando percebeu que seria vantajoso se unir à facção, ele, que já era conceituado no mundo do crime, foi alçado à categoria de piloto, um degrau abaixo dos fundadores na hierarquia do grupo. O Sombra se manteve no poder da facção até julho de 2001, quando foi assassinado por outros detentos durante um banho de sol na casa de custódia de Taubaté. Logo depois, Cezinha e Geleião assumiram o controle. Nesse mesmo ano, após o desentendimento sobre os rumos da facção, com Geleião e Cezinha, e o assassinato da ex-esposa de Marcola, a advogada Ana Maria Olivato, as coisas ficaram tensas. As suspeitas eram de que a advogada teria sido assassinada a mando de Cezinha. Essa desconfiança vinha tanto dos membros da facção quanto da polícia. Aparentemente, Marcola chegou ao poder do PCC depois do assassinato da sua ex-esposa, quando ele teria entregue à polícia os números de telefone usados por Cezinha e Geleião, que tiveram suas linhas grampeadas pelas autoridades. Como resultado, o Ministério Público conseguiu que fossem transferidos para o regime disciplinar diferenciado na penitenciária de Presidente Bernardes, onde os detentos ficam isolados a maior parte do tempo e têm direito a apenas 1 hora de banho de sol por dia. Assim, o comando do PCC foi repassado para Marcola. Os 2 chefes do PCC, que foram traídos por Marcola, tiveram fins trágicos. Cezinha foi expulso da facção após ser acusado de mandar matar Ana Olivato. Com isso, acabou sendo assassinado em 2006, possivelmente a mando de Marcola. Em 2002, Geleião assinou um acordo de delação premiada com as autoridades. Ele incriminou Marcola e chegou a depor como testemunha de acusação em um processo contra ele. Ele permaneceu em um presídio federal de segurança máxima, no único lugar onde o Estado conseguiria garantir sua integridade física. Mas acabou falecendo no ano passado por causa da Covid-19. Sob a gestão de Marcola, o PCC se tornou uma espécie de empresa voltada para o tráfico e atividades criminosas. Os pequenos traficantes de São Paulo tinham 2 opções: ou entravam para o PCC, ou suas bocas de fumo seriam tomadas à força, e eles, consequentemente, seriam mortos. Com os presídios sob controle, o foco passou a ser as ruas. Diferente de Cezinha e Geleião, que chegaram a planejar atentados com bomba, Marcola usava táticas menos agressivas. Porém, foi sob o comando de Marcola que o PCC fez as maiores demonstrações de força. Em 2006, por determinação de Marcola, a facção promoveu uma onda de mais de 300 ataques a instituições e forças de segurança de São Paulo. Foram pelo menos 45 mortes. Dessas, 23 eram policiais militares, 7 policiais civis, 3 guardas municipais, 8 agentes penitenciários e 4 civis. Além disso, houve diversas rebeliões em presídios de São Paulo. Em resposta, a polícia reagiu aos ataques, lançando uma ofensiva contra moradores das periferias paulistas durante 2 semanas, o que resultou na morte de 505 pessoas e 4 desaparecidas. Marcola não é apenas um criminoso bem-sucedido. Além de um bom articulador, ele era extremamente inteligente e um homem intelectual. Tanto que foi ele quem deu à facção todo esse poder. Se antes havia conflitos e assassinatos entre detentos, dizem que Marcola foi responsável por abrir os olhos dos criminosos com a ideia de que o inimigo real do crime era o Estado, não as outras gangues. Em 2006, na CPI do tráfico de armas, ele deixou isso claro ao fazer a seguinte afirmação: não existe um ditador, embora a imprensa fale romanticamente que existe um cara, o líder do crime. Existem pessoas esclarecidas dentro da prisão, que com isso angariam a confiança de outros presos. Apesar da fama de ser o líder da organização criminosa, Marcola sempre negou o posto, afirmando que sua relação com o PCC é apenas ideológica. Ainda na CPI, quando questionado sobre um boato de que seu livro predileto
era A Arte da Guerra, de Sun Tzu, Marcola colocou um sorriso no rosto e disse que não, que seu livro preferido era Assim Falou Zaratustra, escrito pelo filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Em 2019, ele e outros 21 criminosos do PCC foram transferidos para diversos presídios federais de segurança máxima, pois o governo do estado de São Paulo descobriu um plano de fuga que estava sendo bolado por eles. A última notícia que conseguimos sobre Marcola foi que ele tinha adquirido um quadro de depressão durante a pandemia do novo coronavírus, principalmente por ter sido impossibilitado de receber visitas dos seus familiares. Em 2006, após ter uma conversa com Marcola, o psicólogo Augusto Sá o descreveu como um homem autodeterminado, lúcido e assertivo, e disse que ele é uma pessoa de firmeza, ousadia e coragem, que teria uma ascensão profissional muito grande se tivesse oportunidade. Bom, de fato ele teve, mas infelizmente essa oportunidade foi no mundo do crime. Essa foi a história de Marcos William Herbas Camacho, o famoso Marcola. Eu fico por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Fiquem com Deus, um grande abraço, tchau!